Oi, gente, voltei agora para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, né? Da leitura que já fizemos, que é no capítulo 18, do 15 ao 17, que é o Senhor Jesus e as crianças. Então, a resposta que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos que estavam impedindo as crianças de chegar até ele, né? Então foi essa. O Senhor falou: deixe que as criancinhas venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O Senhor sempre nos lembra da importância de sermos humildes e simples, né? Aqui vou dar uma paradinha para ler para vocês no livro de Provérbios o que fala sobre a humildade, né? Então é Provérbios 16, do 18 ao 20. Só para a gente ter já uma noção do que é a humildade, como ela é importante, né? Então vamos lá, é do 18 ao 20, no livro de Provérbios, se vocês quiserem dar uma conferida depois, tá? Ó, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Então, mais uma vez, a confirmação que nós precisamos, né? Da simplicidade, da humildade, né? No versículo 18, o Senhor alerta que o orgulho e a arrogância são caminhos para a destruição e a queda. Isso é o que o Senhor deixou para nós, é um ensinamento. E nós temos que prestar muita atenção nessas partes, né? Nesses versículos. No versículo 19, aqui a ênfase é na humildade. Melhor estarmos entre os humildes do que associar com os orgulhosos. Aí no versículo 20, ele conclui: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, este versículo destaca a importância de prestar atenção aos ensinamentos e confiar em Deus, pois isso leva à prosperidade e à felicidade. Aqui não está falando de uma prosperidade de você ficar rico, não. Prosperidade é você ter o que você precisa, né, para pagar suas contas, para se alimentar sua família e ajudar quem precisa, né? E a partir da hora que você entrega e coloca tudo nas mãos do Senhor, pede ajuda para Ele, ajudar você a administrar o que você tem, é o que você precisa, é isso. Mais nada. Você tendo a ajuda do Senhor e você tendo aquilo que basta para você viver aqui, não precisa de riqueza, né? Porque não vai levar nada desse mundo. Eu vejo gente aí por aí roubando bilhões, trilhões, achando que vai ser feliz com aquilo, mas não vai. Por quê? Porque se ele cai morto ali, pronto, fica tudo aqui e ele vai. E vai para onde? Imagina para onde que ele vai, né? Vivendo no erro. Então é muito triste, né? E o Senhor, ele nos alerta. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. O Salomão, enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele foi muito bem, né? Ele prosperou, ele fez muita coisa boa, mas a partir da hora que ele foi desobedecer o Senhor, ele se deu mal, né? Ele se deu muito mal. E então a gente sabe que não adianta. Nós temos que confiar aqui na palavra do Senhor e seguir o Senhor e ser o que o Senhor mandou nós sermos, humildes, simples e bondosos, né? Ajudar as pessoas
e acima de tudo, obedecer a palavra do Senhor, né? Confiar nele e ele tudo fará para nós. Então, nós temos que ser assim como uma criança, assim que o Senhor falou, que é pra gente ser. Uma criança, ela é simples, né? E criança não vê maldade em nada. Eles podem estar ali, se tiver que sair correndo pro meio da rua, sai. Você que tem que segurar a mãozinha deles, né? Tem que proteger. Então, eles precisam dos pais, né? Para protegê-las, para ensiná-las, para mostrar o caminho que ela deve andar. E andar, receber dos pais os ensinamentos que tem que andar nos caminhos de Deus, caminhos do Senhor, né? A criança tem que aprender desde pequenininho, porque é de pequenininho que se ensina, que tem que ser honesta, ser obediente e por aí vai, né? Toda aquela parte que a gente sabe, todo mundo sabe que tem que ser, mas muita gente não faz, né? Deixa as criancinhas fazer o que querem e aprender com os outros, porque se os nossos filhos não aprender conosco, ele vai aprender com o mundo. E aí é muito triste, né, gente? Então, o que nós temos que fazer? Ensinar os nossos pequenos, desde que nasce, você já ensina coisa boa. Você já começa a colocar louvores, ler a palavra, tanta coisa boa que você pode fazer para o seu bebê. Ele vai crescer, vai ser uma mulher, um homem digno, né? Ele vai caminhar com o Senhor, ele conhece a palavra, jamais ele vai abandonar o Senhor. E então o Senhor, ele nos orienta a sermos assim. E nem uma criança, porque uma criança, ele não tem noção de nada do perigo, né? Isso é tão simplesinho, não sabe sabe, assim, a humildade de uma criança, ele não sabe mentir, né? Como muitas vezes, quando chega alguém na sua casa, por exemplo, eu já fiz isso, que o Senhor me perdoe, né? Eu já pedi perdão, mas eu já fiz isso quando meu filho, hoje já é um rapaz, tem 26 anos, mas quando ele era pequenininho, chegava alguém aí batendo na porta, aí querendo vender alguma coisa, eu falava para ele falar que não tinha ninguém, que a mãe não tava. Ele falava, minha mãe mandou falar que não tá. Olha como a criança é simples, humilde, eles não sabem, né? Assim, não tem maldade no coraçãozinho deles, né? Então o Senhor fala para nós sermos assim, para nós não ter maldade no nosso coração. E assim como a criança confia em nós, né? Em tudo a criança confia na gente. Tudo, a comida que a gente dá para eles, a proteção, e isso nós temos que ser igual uma criança. Nós temos que ter o Senhor como o nosso provedor, o nosso protetor, e só dele que vem a nossa segurança e mais nada. Não adianta você achar que tem segurança em alguma outra coisa que não tem. Não adianta, por mais que você, óbvio que você tem que tomar cuidado, né? Andar por aí, você tem que travar as portas do carro, você tem que, ou blindar o carro, quem pode, né? Tem que ter segurança, botar a segurança na casa, não deixar a porta aberta, um monte de coisa. Mas, por mais que você faça isso, você não tem a segurança. Porque o bandido pode te pegar na hora que tá abrindo o portão, pode te pegar lá fora, por alguma coisa. Então, a proteção nossa é o Senhor. É Ele que é o nosso escudo, né? Então, nós temos que ser que nem aquela criança. Nós temos que jogar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar nele e pedir a proteção dele todo instante. Então, o Senhor nos orienta que temos que ser assim, que nem uma criança, né? E precisamos dele o tempo todo. Temos que ser humilde e aprender com ele. Porque o Senhor, ele foi muito humilde e ele nos ensinou na palavra dele. Ele nunca foi ignorante, ele nunca foi ríspido com ninguém. Ele explicou a palavra certinho e deixou para nós aprender e segui-lo. É só seguir o Senhor que a gente não faz errado, né? Basta obedecer, né? Assim como uma criança, né, que eu tava falando, segue os pais, né? Ele nos lembra que não devemos nos achar mais sábio e nem mais santo, nem mais inteligente que os outros. Porque as crianças, elas se misturam, ali tá brincando, eles se acham tudo iguais, tudo bonitinho, tudo é uma benção, não é? Ninguém é melhor que ninguém. Então, mas o ser humano, os adultos, já é diferente, né? Tem uns que se acham melhor que o outro, que tem dinheiro mais que o outro,
E na verdade nós somos todos iguais, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter que prestar conta dos seus atos aqui na Terra, porque aqui é uma passagem. E não tem rico nem pobre, né? Para o Senhor é todos iguais. Só que uma diferença, né? Aquele que obedece e aquele que segue os seus ensinamentos é que vai com ele, né? Agora aquele que quer ficar sendo o joio, aí não dá, né? Porque não se mistura, o trigo será separado do joio, né? Então não adianta nos acharmos tão bons quanto aquele fariseu lá do capítulo 18, versículo 9 em diante, que nós lemos, né? Que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se achava melhor que o publicano. Se achava que não tinha pecado, mas tinha. O publicano é que falou que tinha pecado, então o Senhor falou que esse é o que realmente tem a proteção do Senhor, né? Então, nós aqui agora, como o Senhor está comparando, né? Tem que ser como uma criança, tem que ter a humildade de uma criança. A simplicidade. As crianças, quando elas se misturam, elas brincam, elas brigam entre elas ali, mas é tudo na simplicidade e na humildade. Ninguém se acha melhor que ninguém, né? E nós temos que ser assim também. E nunca desprezar os outros, né? Achar assim, não, mas eu sou mais sábio, eu entendo mais, eu conheço mais. Não conhece, você pode ter uma vivência a mais, né? Por exemplo, eu já sou bem mais velha, então eu já tenho mais conhecimento de muitas coisas do que uma criança, do que um jovenzinho. Pode ter um conhecimento mais, mas não significa que eu sou o mais inteligente, que eu sou o melhor ou a melhor, de forma nenhuma, né? Nós temos os anciões, os mais velhos, eles têm um ensinamento, um aprendizado, já que eles aprenderam com a vida. Tem muita coisa a passar para todo mundo, para todos nós. E é assim por diante. Nós temos que aprender, aproveitar o que é bom e o que não serve, o que não está dentro da palavra, a gente deixa de lado, né? Então, nós não podemos esquecer que o Senhor falou, né? No finalzinho ali do capítulo, do versículo 17, o Senhor fala, né? Que é o que se exaltar, né? Eles serão, que se exaltar, será humilhado. E o que se humilhar, será exaltado. Eu acho que esse versículo, acho que todo mundo conhece, né? Porque vira e mexe, eu vejo alguém falando, né? Então, é uma coisa que não é só falar, é praticar, né? É praticar. Se tem alguém que gosta de ser melhor que os outros, não faça isso. Aprende a ser humilde. Vamos aprender, não só você que se acha assim melhor, né? Mas todos nós, todos precisamos aprender com o Senhor. E Ele nos ensina a ser humilde. Ele nos ensina a baixar a cabeça, escutar mais e falar menos. Porque a partir da hora que nós ouvimos a opinião dos outros, a gente vai na palavra para saber se está correto. Se estiver correto, bem, mas se não estiver correto, você não vai fazer aquilo, óbvio, né? Então, é por isso que é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. E não brigar com alguém, porque alguém leu uma palavra e acha que é aquilo, você não vai brigar com a pessoa. Deixa, não quer, a pessoa tá achando que deixa que uma hora o Senhor, o Espírito Santo, vai tocar o coração dessa pessoa e a pessoa vai acabar tendo seus olhos abertos, né, para ver, que é o que nós pedimos ao Senhor, que nos dê o discernimento da palavra, né, o dom do discernimento. Isso é muito importante, ter o dom do discernimento, porque às vezes a gente lê e não discerne, né, não esmiuçalha o que está escrito para saber, né. Então, precisamos muito, muito do Senhor para aprender. E é a vida toda, né? Até quando Ele nos levar. Não adianta falar que sabemos, porque não. Estamos aprendendo a cada dia, cada vez que eu vou ler a palavra,
para vocês aqui. Eu tô aprendendo e isso é muito importante, porque não podemos parar nunca. Então, isso, gente. Se vocês sentirem aí e levar a palavra de Deus assim como o Senhor mandou levar, o evangelho a toda criatura, você se inscreva no canal, deixa lá toca lá aquele sininho, sabe? Até ele ficar pretinho, porque daí vocês vão receber os próximos vídeos que o YouTube avisa. Quando sai os próximos vídeos, o YouTube avisa. Se você não tocar naquele sininho lá, se inscrever e depois tocar mais uma vez até ele ficar pretinho, você não recebe. Ele não avisa, o YouTube não avisa. E se você se sentir no coração, né, fazer a vontade do Senhor Jesus, compartilhar e deixar seu like, eu agradeço muito, peço que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.